Bem, então, eu vou apresentar, como o professor Eduardo disse a vocês, o meu projeto, né? Ele está ainda em fase de construção, ele ainda não foi finalizado, mas eu vou apresentar uma prévia deles, cujo título é Estresse no Trabalho e Lesões por Esforços Repetitivos em Servidores Públicos de uma Universidade no Estado do Rio de Janeiro, um estudo para a saúde. Introduzindo o conceito tanto de estresse quanto de LER, né, que são as lesões por esforços repetitivos, eu encontrei na literatura, segundo a Agência de Proteção à Saúde do Trabalhador europeia, que o estresse é o segundo agravo à saúde mais comum apresentado no ambiente de trabalho, perdendo somente para as desordens músculo-esqueléticas. Então, as minhas duas variáveis principais de estudo, elas estão muito divulgadas na literatura como sendo um dos principais agravos na saúde do trabalhador. Então, são dois problemas de saúde pública emergentes e importantes, e aí, daí a importância de estudá-los. Então, o que eu encontrei na literatura em relação à associação entre estresse no trabalho e LER? No Brasil, a maior demanda de pesquisas sobre o tema tem dado enfoque somente às questões ergonômicas do trabalho. Então, a LER está mais associada à postura inapropriada do trabalhador, à sobrecarga muscular. Eles não enfocam muito essa parte psicossocial, que uma delas é o estresse. Organizacionais do trabalho, que também entra, os fatores psicossociais também são abordados nos estudos brasileiros, mas as questões ergonômicas, elas estão em maior foco no Brasil. Já estudos europeus, canadenses e norte-americanos apontam que o estresse e os fatores psicossociais do trabalho podem estar associados aos distúrbios osteomusculares, entre eles a LER, né, relacionados ao trabalho. Então, eu vou iniciar os conceitos falando do estresse propriamente dito. O estresse, ele foi um conceito inicialmente descrito pelo Hans Selye, que era um fisiologista, e aí ele atribuiu o estresse uma resposta fisiológica para estímulos sensoriais ou psicológicos. E aí ele faz um panorama de como seria essa resposta fisiológica, dividindo em 3 reações, que é a chamada de síndrome geral de adaptação. Então, a primeira fase seria a reação de alarme, que é a resposta inicial do organismo com a mobilização total das forças de defesa perante um agente agressor ou um agente estressor. A segunda fase, que é a fase de resistência, que é a adaptação do corpo ao agente agressor, e é isso que se espera, porque se essa fase não ocorrer, pula diretamente para a fase de exaustão, que é onde esse trabalhador ou qualquer pessoa que está sob situação estressora começa a ter distúrbios patológicos, né? O adoecimento desse indivíduo é maior na fase de exaustão, quando essa pessoa não consegue lidar com aquele agente estressor. Já o estresse no trabalho, né, que é um conceito mais restrito do estresse, pela European Agency for Safety and Health at Work, de 2002, o estresse relacionado ao trabalho ocorre quando as demandas do ambiente de trabalho excedem as habilidades dos trabalhadores em lidar com as mesmas ou controlá-las. Então, a partir disso, Karasek, em 1980, ele propôs um modelo bidimensional para medir o estresse no trabalho. E ele estudou, então, nesse modelo se estudam 2 dimensões, né? A demanda e o controle, que são as principais demandas psicossociais do trabalho. A demanda, ela consiste no enfrentamento de exigências psicológicas pelo trabalhador durante a execução das suas tarefas. Então, exemplo, é a pressão do tempo, né? Quando esse trabalhador ele tem muito trabalho num tempo restrito, e aí ele tem uma demanda maior, nível de concentração requerida, interrupção das tarefas e necessidade de se esperar pelas atividades realizadas por outros trabalhadores. Estão todos englobados na demanda. A outra dimensão proposta no modelo de Karasek, o controle, está
relacionada aos aspectos direcionados a habilidades. Então, é o grau pelo qual o trabalho envolve aprendizagem de coisas novas, repetitividade do trabalho, criatividade, tarefas variadas e o desenvolvimento de habilidades especiais individuais, além da autoridade de decisão, que consiste na habilidade individual do indivíduo de tomada de decisões sobre o próprio trabalho. Então, isso tudo está englobado no controle, que é outra dimensão do modelo. Então, de acordo com o modelo proposto por Karasek, esse trabalhador ele estaria exposto a 4 circunstâncias diferentes. E aí a gente pode visualizar aqui nesses quadrantes. No primeiro quadrante, quando esse trabalhador está exposto a um autocontrole e uma baixa demanda, ele está envolvido num processo de baixo desgaste no trabalho. Quando ele está inserido num contexto de alta demanda e autocontrole, ele chama o Karasek de trabalho ativo. Quando esse trabalhador está inserido numa situação de baixo controle e baixa demanda, o trabalho é passivo. E quando ele está inserido num contexto de baixo controle e alta demanda, ele está envolvido numa situação de alto desgaste, e é aí que acontecem as situações de estresse e até mesmo situações patológicas a esse trabalhador. Então, nesse sentido, a gente tem o aprendizado e a motivação para desenvolver novos padrões de comportamento, e no sentido descendente, há um risco de desgaste psicológico e sofrimento físico desse trabalhador. E aí, em 1988, 18 anos depois da proposta do Karasek, do modelo de demanda-controle, Johnson e Hall adicionaram uma terceira dimensão a esse modelo, que é a dimensão chamada de apoio social, que expressa a interação social no ambiente de trabalho e acredita-se modificar o impacto do estresse. Então, aqui está o esquema do ISO-STRAIN, que é o nome desse modelo, que designa a experiência conjunta de alta demanda, baixo controle e baixo apoio social no trabalho, e aí leva a uma situação extremamente desgastante para esse trabalhador. O apoio social, ele é denominado como níveis globais de interação social disponível no trabalho, tanto com colaboradores quanto supervisores. Outro modelo existente para medir estresse no trabalho é o modelo esforço e recompensa, que foi proposto por Sigres em 1982, que ele tinha como conceito que o esforço com que o trabalhador produz as suas tarefas devia ser diretamente proporcional à recompensa que ele recebesse por elas. E se houvesse algum desequilíbrio entre esforço e recompensa, aí as situações consideradas estressantes apareceriam. Então, posteriormente, foi adicionada também outra dimensão a esse modelo, como lá no demanda-controle que foi adicionado o apoio social. Aqui no esforço e recompensa foi adicionado o excesso de compromisso, que é conjunto de atitudes, comportamentos e emoções que refletem o esforço excessivo, em combinação com um forte desejo de ser aprovado e estimado. Então, o trabalhador ele se coloca numa situação estressante para esse autor, pelo excesso de compromisso que ele tem com o próprio trabalho. E aí, depois de muito se discutir, e eu até mandei para a Jaqueline e para a Karine a discussão que eu fiz com a Cláudia e que eu estudei a respeito das diferenças entre esses dois modelos para ver qual seria o mais adequado para utilizar no meu estudo, eu cheguei à conclusão que o modelo demanda-controle seria o mais adequado. Tá? Quais são as diferenças entre os dois modelos? A dimensão central no modelo demanda-controle está na possibilidade de controle do trabalhador sobre o seu processo de trabalho, enquanto que no modelo esforço-recompensa, a dimensão central está na ameaça ou violação de recompensas legítimas baseadas numa premissa de reciprocidade, que é aquela questão do esforço diretamente proporcional à recompensa. Então, quais foram as justificativas que eu menciono para que o modelo demanda-controle fosse mais utilizado para o meu estudo?
O modelo de Karasek, ele é mais antigo e tem sido mais testado e validado. E, além disso, uma justificativa mais robusta é que o nosso estudo para a saúde ele se baseia numa população de funcionários públicos com estabilidade no emprego. Então, o ganho salarial não é resultado direto do esforço e do grau de comprometimento desse trabalhador. Eles são concursados e aí no edital se abre o número de vagas, a questão salarial. Então, o modelo esforço e recompensa, eu penso que não seria muito adequado para a utilização no nosso estudo. Então, buscando fazer a relação entre estresse, LER e DORT na literatura, DORT é doença osteoarticular relacionada ao trabalho.